E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao Odisseia Textual. Hoje a gente vai se aventurar por um livro incrível, cheio de mistérios e histórias fascinantes. Eu sou Rafael. Oi, gente. Daniela aqui, pronta para desvendar todos os segredos do livro de Mórmon com vocês. E olha só, gente, já de cara, a gente já se depara com a descoberta das placas de ouro pelo profeta Nefe. É verdade, ele conta que encontrou essas placas junto com o Urim e Tumim e um peitoral, tudo guardado numa caixa de pedra, dá pra imaginar. Que mistério! E você consegue imaginar a emoção de encontrar um artefato tão antigo e importante. Nossa, com certeza, imagina a responsabilidade. E tem um detalhe que eu acho muito interessante. O Urim e Tumim, de acordo com o livro, eram instrumentos tipo divinos, sabe? Que ajudavam na tradução da linguagem escrita nas placas. É mesmo? Então quer dizer que desde o início a gente já vê essa presença do divino guiando a revelação do livro. Exatamente. E não para por aí. O Nefe ainda teve que esperar 4 anos antes de poder, retirar as placas do lugar onde elas estavam. 4 anos. Nossa! E o que ele fez durante esse tempo? Olha, durante esse tempo ele recebeu várias instruções, sabe? E se preparou espiritualmente para a missão que ele tinha. É como se ele estivesse, num processo de aprendizado. Isso. Exatamente. E a gente pode aprender muito com essa história. É verdade. A história do Nefe nos ensina muito sobre a importância da paciência. E da obediência. Isso. É. Ele não questionou a ordem divina, sabe? Simplesmente confiou e se preparou. E aí, depois desses 4 anos, ele finalmente pode pegar as placas. Sim. Aí começa a saga dele para conseguir as placas de bronze do Labão. Ah, essa história eu conheço. Yeah. Ele usa a voz e as roupas do Labão para enganar ele e conseguir cumprir a missão que Deus deu para ele. Pois é. E essa história sempre gera muito debate. É verdade. Tem gente que vê essa atitude como algo extremo, sabe? Uhum. Outros como uma prova da fé inabalável do Nefe. O que você acha? É complicado, né? Porque de um lado a gente vê que ele está obedecendo ao mandamento divino, mas por outro lado a gente fica pensando, né? Será que os fins justificam os meios? É verdade. Mas o que me chama a atenção nessa história é a coragem do Nefe. A determinação dele em cumprir a missão. Sim, com certeza. E essa história, com toda a sua complexidade, faz parte da riqueza do livro de Mórmon. Ele nos convida a refletir, sabe? É verdade. Sobre situações complexas. A gente tem que tentar entender as motivações por trás das ações dos personagens. E por falar em personagem complexo, a gente precisa falar do Lei e da visão dele da árvore da vida. É verdade. Essa visão é poderosa. Ele descreve ter visto uma árvore enorme que representa o amor de Deus à vida eterna. E a barra de ferro, que simboliza a palavra de Deus, que guia as pessoas até a árvore. Mas o caminho até a árvore é cheio de perigos E tentações. e tentações. É verdade. E essa visão, mesmo sendo simbólica, nos leva a pensar na nossa própria jornada, né? Com certeza. A gente também enfrenta obstáculos e tentações no caminho para alcançar os nossos objetivos, né? Para encontrar a felicidade. A barra de ferro nos lembra da importância de se apegar aos nossos valores. Para nossos princípios. Isso para não se perder no caminho. E na visão do Lei, algumas pessoas se perdiam no caminho, outras existiam por causa das dificuldades. Isso mostra que a busca pela felicidade exige esforço. E perseverança, a gente não pode desanimar com os primeiros obstáculos, né? Verdade. E a visão do Lei também mostra a importância da gente ter um guia. Um guia. Na visão, a barra de ferro representa esse guia que dá suporte e direção. Na nossa vida, esse guia pode ser a nossa fé, os nossos valores. Uhum. As pessoas que a gente ama. Pode ser até a nossa intuição. E a gente não pode esquecer da profecia do Lei sobre a vinda do Messias. Ele previu que Jesus Cristo ia nascer 600 anos depois da partida dele de Jerusalém. É verdade. Isso mostra que a mensagem central do livro de Mórmon é a fé em Jesus Cristo. Exatamente. E por falar em Cristo, o livro de Mórmon dedica bastante espaço para descrever as visões do Nefe sobre o ministério de Jesus entre as pessoas. E são visões incríveis, de arrepiar. O Nefe descreve Jesus curando os doentes, abençoando as crianças, pregando o evangelho. Parece que a gente tá lá, sabe, vivendo aqueles momentos com ele. E essas visões reforçam a mensagem de amor Compaixão. e de esperança que Jesus Cristo representa É verdade. e que nos inspiram a viver de acordo com os ensinamentos dele. E a encontrar paz nos exemplos dele. E o mais impactante de tudo é que o Nefe também teve visões da rejeição e da crucificação de Cristo. É de partir o coração. Mas ao mesmo tempo nos faz pensar sobre o sacrifício que ele fez por nós. O amor incondicional dele por nós. É verdade.
O livro de Mórmon nos convida a pensar sobre os sofrimentos de Cristo Mas também a celebrar a ressurreição dele. e para a promessa de vida eterna que ele nos oferece. É verdade. E aí, o que você achou dessa primeira parte da nossa imersão no livro de Mórmon? Olha, a gente mal começou a arranhar a superfície, né? Mas já deu pra ter um gostinho da riqueza desse livro. É verdade. História, espiritualidade e filosofia. E o que mais me fascina é como ele nos convida a questionar, a refletir, sabe? Buscar o significado nas entrelinhas. É verdade. E você que está acompanhando a gente, o que achou? Conta pra gente nos comentários. Só compartilha com a gente. E fica ligado porque ainda tem muito mais. No próximo bloco, a gente vai se aprofundar nos ensinamentos Nas profecias. e nos desafios que os personagens do livro de Mórmon enfrentaram. E para quem quiser se aventurar na leitura completa do livro de Mórmon, o link para acessar está aqui no primeiro comentário fixado. Aproveitem. Até a próxima, Exploradores da Fé. Tchau, tchau. De volta ao Odisseia Textual. E aí, preparados para mais revelações sobre o livro de Mórmon. A gente viu na primeira parte que o livro já começa com uma aventura épica, né? A busca pelas placas, a jornada do Nefi. Mas o que me deixa impressionado é como essa história se conecta com temas muito profundos. A fé, a natureza humana, o propósito da vida. É verdade. E um dos temas que o livro aborda com bastante ênfase é o arrependimento. A gente encontra essa mensagem em várias histórias. A história do Enos, por exemplo. Ele busca o perdão de Deus com todo o seu coração. Mas o interessante é que o livro não apresenta o arrependimento como um evento único, sabe? Mas como um processo de transformação interior. É como se o arrependimento fosse um caminho, né? Isso, um caminho que exige humildade, autoconhecimento e um desejo sincero de mudar. E a história do Enos é bem marcante, né? Ele se isola na floresta Se conecta com a natureza. e derrama a alma em oração. E essa conexão com a natureza é algo que aparece bastante no livro de Mórmon, né? É verdade. Os profetas sempre buscando refúgio nas montanhas, nos desertos, nas florestas. Parece que a natureza é um lugar especial para eles, né? É, um lugar de contemplação, de revelação, de conexão com o divino. E essa busca pela conexão com o divino é um dos pontos que aproximam o livro de Mórmon da Bíblia, né? Os dois livros se complementam na mensagem de fé em Cristo. Com certeza. E o livro de Mórmon não quer substituir a Bíblia. A ideia é ampliar a nossa compreensão sobre os ensinamentos de Cristo. Sobre o plano divino para a humanidade. Exatamente. E por falar em ampliar a compreensão, a gente não pode deixar de falar sobre a visita de Cristo às Américas, né? Depois da ressurreição. Isso é um dos momentos mais emocionantes do livro. Ele aparece em glória, cura os enfermos, abençoa as crianças. É de arrepiar. Essa visita de Cristo às Américas é uma das passagens mais importantes do livro de Mórmon. Sem dúvida. Ela reforça a ideia de que a mensagem de Cristo é universal. E que a graça dele está disponível para todo mundo que o busca. Exatamente. E o que me chama a atenção é como o livro descreve a organização da Igreja de Cristo nas Américas. A gente vê a importância da ordenação de sacerdotes, Do batismo para a remissão dos pecados. da caridade, do serviço ao próximo. Essa estrutura da igreja primitiva nos mostra a importância da comunidade, da organização dos ritos sagrados. É verdade. E o livro de Mórmon mostra como essa organização era fundamental para fortalecer a fé das pessoas Para promover a união. e para espalhar os ensinamentos de Cristo. Mas é claro que não tudo era perfeito, né? É. O livro também mostra os desafios, as tentações, as brigas. As guerras, as intrigas, O livro de Mórmon não esconde a fragilidade humana. nem as dificuldades que as pessoas enfrentavam. Mas o interessante é que, mesmo com todas as dificuldades, a mensagem de esperança sempre prevalece. É verdade. E essa mensagem de esperança aparece em histórias inspiradoras. A história do rei Benjamim, por exemplo. Ah, sim. Ele fez um discurso incrível. Convocou o povo a buscar a felicidade eterna, falou da importância do arrependimento, da obediência a Deus. É um dos pontos altos do livro. Sem dúvida. O rei Benjamim é um exemplo de líder. Justo, sábio, compassivo. E a história do Alma e do Amulek. É verdade, eles sofreram perseguição, foram presos por pregar a palavra de Deus. Que coragem, que fé. Verdadeiros heróis da fé. Eles nos inspiram a defender o que a gente acredita, mesmo diante da oposição do sofrimento. E o mais importante, eles nos ensinam que a verdadeira força está na fé em Deus. E no compromisso com a verdade. Exatamente. E os filhos de Mosias. Eles abandonaram tudo para se tornarem missionários. Entre os lamanitas, né, que eram considerados inimigos. Que exemplo incrível de amor ao próximo. Eles arriscaram tudo para levar a mensagem do evangelho. Essa história nos desafia a rever os nossos preconceitos. A estender a mão para quem é diferente. A reconhecer a humanidade em cada pessoa. Esses exemplos de fé, de coragem, de compaixão mostram que os princípios ensinados no livro de Mórmon são atemporais e universais.
É verdade. O livro nos convida a pensar na nossa própria vida, a buscar o arrependimento, a fortalecer a nossa fé em Cristo. Somos pessoas melhores? Exatamente. E o livro de Mormon não se limita a contar histórias do passado. Ele também tem profecia sobre o futuro. A vinda do profeta Joseph Smith, a restauração da Igreja de Cristo nos últimos dias. Essas profecias são um dos aspectos mais fascinantes do livro. Mostram a importância dele para o mundo moderno. E a capacidade de nos guiar em tempos de tanta incerteza. É verdade. E o mais incrível é que muitas dessas profecias já se cumpriram. É mesmo. Isso mostra que a mensagem do livro é verdadeira. E que Deus está no controle da história. E aí, o que você está achando dessa imersão no livro de Mormon? Deu para sentir a força da mensagem? Com certeza. Yeah. E ainda tem mais. No próximo bloco, a gente vai explorar os últimos capítulos do livro. Com os ensinamentos finais, as profecias. E a mensagem de esperança para o futuro. Preparem-se para uma conclusão épica. Fiquem com a gente. E aí, pessoal? De volta para nossa última parte aqui da Odisseia textual. Nossa, essa jornada pelo livro de Mormon foi intensa, hein? Cheia de reviravoltas, de reflexões. É verdade. E nesse último bloco a gente vai explorar os capítulos finais do livro, que trazem mensagens poderosas sobre esperança, fé e o futuro da humanidade. E que tal a gente começar falando do povo de Anti-Nephilei? Aqueles guerreiros que se converteram ao evangelho e fizeram um pacto de não violência. Enterram as espadas deles. Eles preferiram enfrentar a morte a ter que voltar a derramar sangue. Que demonstração de fé, hein? Mas será que essa mensagem pacifista se aplica a qualquer situação? Ou será que existe um limite para a tolerância? Essa é uma pergunta complexa. A história do povo de Anti-Nephilei nos coloca diante de um dilema ético, né? Até que ponto a gente deve tolerar a injustiça em nome da paz? É um debate que atravessa os séculos, né? E o livro de Mormon não dá respostas prontas. Ele nos convida a pensar sobre desafios da convivência humana e a buscar soluções pacíficas sempre que possível. E por falar em desafios, o livro também fala sobre perdão, sobre redenção. A história do Ama, por exemplo, Ele que se rebelou contra Deus e depois se arrependeu. se dedicou a pregar o evangelho. A história dele é uma lição de esperança. Ela mostra que nunca é tarde para recomeçar, para reconhecer os nossos erros. Para trilhar um novo caminho. Verdade. Mas arrependimento de verdade exige mais do que palavras, né? Com certeza. Exige uma mudança real de atitude. De comportamento. E essa mudança interior se reflete nas nossas ações. As nossas escolhas. Na forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Arrependimento não é um evento único É um processo de transformação que nos aproxima de Deus. e nos torna pessoas melhores. Exatamente. E falando em transformação, a gente não pode deixar de falar do discurso de Moroni. Um dos últimos profetas nefitas. Ele nos adverte sobre os perigos da maldade. E nos convida a nos preparar para a segunda vinda de Cristo. As palavras dele ecoam até hoje, né? Ele nos alerta para a importância da fé, do estudo das escrituras, Da oração? da busca pela verdade. Ele nos lembra que a fé em Cristo é a base para a gente enfrentar os desafios do mundo. E alcançar a paz interior. Com certeza. O livro de Mormon é como um farol, né? Que nos guia em meio às dificuldades da vida. Os ensinamentos dele nos mostram o caminho para a felicidade verdadeira, para a paz interior. Para a vida eterna. Mas acima de tudo, ele nos ensina a importância do amor ao próximo, da compaixão, da justiça. Da esperança. É verdade. E essa jornada não termina aqui. O livro termina com uma promessa de que a verdade vai ser restaurada e que a luz de Cristo vai continuar brilhando para todo mundo que buscar por ela. É um convite para a gente continuar aprendendo, crescendo na fé, construindo um mundo melhor. E aí, o que vocês acharam dessa imersão no livro de Mormon? Esperamos que ele tenha inspirado vocês a refletir sobre a vida, a buscar respostas para as grandes perguntas. E para quem quiser continuar se aprofundando nos ensinamentos do livro de Mormon, o link para acessar o livro completo está no primeiro comentário fixado. E se você gostou dessa odisseia textual, não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações. e deixar aquele like pra gente. Até a próxima, exploradores da fé!